Se hoje o seu corpo parece cansado, mas a sua mente continua acordada, inquieta e em alerta, este momento foi feito para você. Se você se deitou querendo apenas apagar, descansar de verdade e sentir o alívio de uma noite profunda, mas ainda carrega tensão no peito, pensamentos correndo e uma sensação difícil de explicar, fique aqui. Há noites em que o problema não é falta de sono, é excesso de peso por dentro. O corpo até quer repousar, mas por dentro ainda existe algo tentando vigiar, controlar, resistir. E agora você não precisa fazer força para resolver isso. Agora você só precisa permitir que esta meditação encontre você exatamente como está, sem cobrança, sem pressa, sem exigência. Receba este instante como um abrigo silencioso. Aos poucos, deixe que a sua respiração se torne mais importante do que o ruído do dia. Deixe que a sua presença aqui seja o começo de uma noite diferente, mais leve, mais profunda, mais reparadora. E enquanto você se acomoda, de um jeito simples e natural, se este conteúdo tocar seu coração, curta este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal, porque cada meditação aqui é preparada para acolher noites como a sua, com calma, cuidado e intenção. A partir deste momento, a tela ficará mais escura para ajudar sua mente a se recolher e seu corpo a entender que já chegou a hora de desacelerar. Mesmo que você adormeça antes do final, tudo continua agindo dentro de você com suavidade. Esta não é apenas uma pausa. Esta é uma travessia para um descanso mais profundo. Uma travessia para um sono reparador, para a autocura da insônia, para a restauração silenciosa do corpo, da mente e das emoções. Sem perceber, você começará a soltar o excesso, aliviar o que pesa e permitir que a noite faça em você aquilo que durante o dia parecia impossível. Seu corpo pode aprender novamente o caminho do sono. Sua mente pode desaprender a pressa. Seu coração pode se sentir seguro outra vez. E nesta noite, pouco a pouco, você poderá dormir rápido, dormir em paz e acordar amanhã com a sensação boa de quem realmente descansou. Este áudio existe para conduzir você com suavidade até um estado em que dormir não pareça uma luta, mas uma consequência natural do relaxamento que vai se instalando dentro de você. Ele foi criado para ajudar seu corpo a sair do excesso de alerta, ajudar sua mente a desacelerar, aliviar a tensão emocional acumulada e abrir espaço para um sono reparador, profundo e restaurador. Aqui a intenção não é forçar o sono, porque quanto mais a mente tenta controlar o adormecer, mais distante o descanso parece ficar. A intenção é outra, é ensinar o seu sistema interno a reconhecer novamente a sensação de segurança, entrega e repouso. Talvez você tenha chegado até aqui depois de muitas noites difíceis, noites em que o corpo deita, mas o pensamento continua andando de um lado para o outro. Noites em que o cansaço é real, mas o sono não vem. Noites em que cada minuto acordado pesa mais e a própria preocupação em dormir acaba alimentando ainda mais a insônia. Se isso tem acontecido com você, esta meditação foi pensada justamente para esse momento. Não para cobrar que você relaxe imediatamente, não para exigir que você desligue tudo agora, mas para acompanhar você com cuidado, até que a tensão comece a perder força e o descanso se torne possível outra vez. Ao longo desta experiência, seu corpo será convidado a soltar camadas de defesa que talvez nem tenham sido percebidas durante o dia.
Sua respiração será usada como ponte entre a agitação e a quietude. Sua mente será conduzida para longe da pressa, longe da cobrança, longe da sensação de que precisa resolver tudo antes de dormir. E pouco a pouco, você poderá sentir que existe um lugar interno em que o sono não precisa ser procurado, porque ele simplesmente encontra espaço para chegar. A intenção deste áudio também é ativar em você uma sensação profunda de autocura. Não no sentido de prometer algo mágico ou imediato, mas no sentido de lembrar ao seu organismo que ele possui inteligência, memória e capacidade de restauração. O corpo sabe descansar, o cérebro sabe reduzir o ritmo, o coração sabe voltar para um estado de paz. Muitas vezes o que falta não é capacidade, é permissão. Permissão para soltar, permissão para não vigiar tanto, permissão para sair do modo de sobrevivência e retornar ao modo de reparação. Esta meditação foi construída para oferecer justamente esse caminho de retorno. Nesta noite, você não precisa provar nada, não precisa render mais, pensar melhor, se culpar menos ou ter respostas prontas. Basta permanecer aqui. Cada palavra foi pensada para ajudar sua mente a confiar de novo na noite. Cada pausa invisível entre as frases foi pensada para diminuir o esforço interno. Cada imagem que será formada dentro de você servirá como um convite silencioso para que a insônia perca espaço e o repouso volte a ter lugar. A intenção maior é que seu corpo se sinta seguro o suficiente para dormir rápido, seu sono se torne mais profundo ao longo da noite e seu despertar amanhã carregue mais leveza, mais clareza e mais energia. Talvez nas últimas noites você tenha acordado várias vezes, dormido de forma superficial ou aberto os olhos já cansado, como se a noite não tivesse sido suficiente. Esta meditação também acolhe isso. Ela foi feita para favorecer um descanso que não seja apenas fechar os olhos, mas realmente restaurar. Um descanso que alcance a mente sobrecarregada, os músculos tensos, o peito apertado, a respiração curta e até aquela fadiga emocional que muitas vezes se acumula em silêncio. Quando o corpo encontra um estado mais profundo de calma, ele começa a lembrar do seu ritmo natural. E quando a mente deixa de lutar, o sono deixa de parecer distante. Você não precisa se perguntar se vai funcionar rápido, se vai conseguir até o final, ou se vai demorar para pegar no sono. Não transforme esta experiência em mais uma meta. Apenas receba. Apenas deixe que a noite faça o trabalho que o dia não conseguiu concluir. A intenção desta meditação é simples e profunda ao mesmo tempo. Ajudar você a dormir com mais facilidade, sustentar um sono mais reparador, aliviar a tensão que alimenta a insônia e favorecer um despertar mais descansado, mais inteiro, mais em paz. Tudo aqui está a serviço desse retorno ao repouso. Tudo aqui está a serviço de uma noite em que seu corpo não precisa se defender de nada, sua mente não precisa correr atrás de nada e seu coração pode finalmente descansar. Agora permita que o seu corpo comece a entender, com delicadeza, que já não precisa permanecer em alerta. Não tente relaxar de uma vez. Não exija de si um desligamento imediato. Apenas vá chegando mais profundamente ao lugar onde você já está. Sinta o contato do seu corpo com a cama, com o travesseiro, com a superfície que sustenta você neste instante. Perceba que existe algo segurando o seu peso.
Você não precisa sustentar tudo sozinho nesta noite. A cama segura o seu corpo. A noite segura o silêncio. E por alguns momentos você pode simplesmente se deixar apoiar. Ajuste a sua postura da forma mais confortável possível. Faça pequenos movimentos, se precisar. Encontre uma posição em que o seu corpo consiga receber descanso sem esforço. Não há postura perfeita. Há apenas a postura que agora acolhe melhor o que você precisa. Talvez seja soltando um pouco mais os ombros. Talvez seja descruzando as pernas. Talvez seja permitindo que os braços repousem com mais naturalidade. Vá percebendo que, quando o corpo encontra apoio, a mente começa a receber um primeiro sinal de segurança. E segurança é uma das portas mais importantes para o sono. Leve a sua atenção para a mandíbula. Muitas vezes, ela permanece presa, contraída, apertada, mesmo quando você acredita que já está tentando descansar. Então, solte a mandíbula devagar. Afaste levemente os dentes sem esforço, apenas o suficiente para desfazer a rigidez. Deixe a língua repousar com suavidade. Perceba como um pequeno relaxamento nessa região já envia ao seu corpo uma mensagem silenciosa de que a luta pode diminuir. Agora, leve a atenção para os olhos. Não apenas mantenha os olhos fechados, permita que os músculos ao redor deles amoleçam, como se o olhar por dentro também pudesse descansar. Relaxe a testa. Solte o centro da testa, solte as sobrancelhas, solte o couro cabeludo. Imagine que essa região, tantas vezes ocupada por pensamentos, preocupações e excesso de controle, começa a se abrir para uma quietude mais profunda. Não é preciso empurrar os pensamentos para longe. Basta criar mais espaço no corpo para que eles percam força. Agora perceba o seu pescoço. Muitas vezes ele carrega o peso invisível do dia. Permita que essa região amoleça. Solte também os ombros. Sinta os ombros descendo um pouco mais, como se o corpo finalmente percebesse que não precisa continuar preparado para responder, agir, resolver e proteger. Respire profundamente pelo nariz, do seu jeito, sem exagero. Apenas uma respiração mais consciente, mais inteira. E ao soltar o ar, deixe que algo dentro de você também seja liberado. Pode ser a pressa, pode ser a tensão, pode ser a necessidade de controlar o sono. Inspire novamente com calma e, ao expirar, imagine que os ombros ficam um pouco mais pesados, não de cansaço ruim, mas daquele peso bom de quem começa a se entregar ao descanso. Cada expiração pode ser uma pequena desistência da luta. Cada expiração pode ser um gesto silencioso de confiança. Agora perceba o seu peito. Observe o movimento natural da respiração acontecendo aí. Não tente mudar tudo de uma vez, apenas acompanhe. O ar entra, o ar sai, o corpo recebe, o corpo entrega. E à medida que você observa sem interferir demais, a respiração tende a encontrar um ritmo mais lento por si mesma. Quando o peito começa a se acalmar, o coração recebe um recado. Quando o coração recebe esse recado, a mente também começa a baixar o volume. Tudo vai se comunicando dentro de você. Tudo vai entendendo no seu tempo que a noite chegou para restaurar. Sinta agora o peso dos seus braços. Sinta as mãos repousando. Talvez exista ainda alguma tensão escondida nas palmas, nos dedos, nos punhos. Então permita que as mãos descansem completamente, como se, por esta noite, você não precisasse mais segurar nada,
Nem tarefas, nem preocupações, nem conversas pendentes, nem medos do amanhã. Apenas solte. Apenas repouse. Deixe que os braços fiquem mais pesados e tranquilos. Deixe que a sensação de apoio se espalhe. Leve sua atenção para o abdômen. Observe se existe rigidez nessa região. Observe se o ventre ainda está contraído, como acontece quando o corpo permanece em vigilância sem perceber. Então, com gentileza, permita que o abdômen se expanda um pouco mais ao inspirar e amoleça um pouco mais ao expirar. Não force, apenas autorize. Muitas vezes o corpo não relaxa porque, em silêncio, continua esperando alguma ameaça. Por isso, a cada respiração, você pode lembrar ao seu organismo que agora está tudo bem em soltar. Agora está tudo bem em repousar. Agora está tudo bem em não se defender de nada. Desça a atenção para as costas. Perceba os pontos de contato com a cama. Talvez as costas tragam marcas invisíveis de tensão acumulada. Talvez carreguem o peso de preocupações que nem sempre encontraram palavras. Então imagine que a cama absorve esse excesso, sem esforço, sem pressa, como se cada parte do seu corpo pudesse afundar um pouco mais no apoio que existe sob você. Não para desaparecer, mas para descansar. Não para perder o controle, mas para descobrir que não precisa manter tudo sob controle para estar seguro. Agora observe o quadril, as pernas, os joelhos, as panturrilhas, os tornozelos, os pés. Vá soltando cada região como quem desata nós silenciosos. Sinta as pernas ficando mais pesadas, mais quietas, mais entregues. Sinta os pés relaxando. Perceba que o corpo inteiro começa a receber a mesma mensagem, dos pés à cabeça. Você já pode descansar. Você já pode sair do ritmo acelerado. Você já pode permitir que a noite cuide do que precisa ser cuidado dentro de você. Respire mais uma vez com presença. Inspire com suavidade. Expire lentamente. E ao expirar, diga para si em silêncio que não há mais necessidade de correr por dentro. Repita internamente, se quiser, com ternura. Meu corpo pode descansar. Minha respiração pode desacelerar. Minha mente pode se acalmar. Meu coração pode confiar. Deixe essas frases pousarem dentro de você sem esforço, como sementes mansas lançadas em terra fértil. Talvez você ainda perceba algum pensamento ativo. Talvez ainda exista um resto de agitação. E tudo bem. Você não precisa esperar a perfeição para continuar. O relaxamento verdadeiro não começa quando tudo está silencioso. Ele começa quando você deixa de lutar contra o que ainda não silenciou. Apenas continue respirando. Apenas continue sentindo o peso agradável do corpo se entregando ao apoio. Apenas continue aqui. Pouco a pouco, seu organismo vai entendendo que este é um espaço seguro. E quando o corpo entende segurança, ele se abre para o sono com muito mais facilidade. Seu rosto está mais calmo. Seus ombros estão mais soltos. Sua respiração está mais lenta. Seu corpo está mais apoiado. E a cada instante, a distância entre você e o descanso vai diminuindo. Sem pressa, sem esforço. Apenas com a repetição tranquila desse retorno para dentro do corpo. Nesta noite, você não precisa convencer o sono a chegar. Você só precisa criar as condições para que ele encontre você. E agora essas condições começam a se formar, com suavidade, dentro de cada músculo, de cada respiração, de cada espaço que antes estava contraído e agora começa, finalmente,
a relaxar. Agora que o seu corpo começa a reconhecer o descanso, a mente também pode ser convidada a mudar de ritmo. Não é necessário esvaziar os pensamentos de uma vez, nem tentar impedir que eles apareçam. A mente humana não gosta de ser combatida, porque quando ela percebe resistência, costuma produzir ainda mais movimento. Por isso, nesta noite, o caminho será diferente. Em vez de lutar contra os pensamentos, você vai deixá-los perder importância. Em vez de correr atrás de cada ideia, você vai permitir que elas passem sem prender você. Em vez de alimentar o ruído, você vai se aproximar do silêncio com delicadeza. Perceba o espaço escuro atrás dos seus olhos fechados. Não force nenhuma imagem. Apenas note essa escuridão tranquila, esse campo interno onde tudo pode desacelerar. Imagine que, nesse espaço, os pensamentos são como nuvens leves cruzando um céu noturno amplo e silencioso. Eles podem até surgir, mas já não precisam ocupar todo o horizonte. Há algo maior do que eles dentro de você. Há um fundo mais calmo, mais estável, mais profundo, que continua existindo mesmo quando a mente ainda se mexe um pouco. E agora você começa a se aproximar desse fundo. A cada respiração, imagine que o volume interno vai diminuindo. Não de forma brusca, mas como uma casa que vai sendo silenciada ao anoitecer. Uma luz se apaga, uma porta se fecha, um passo desacelera, uma voz se afasta. Tudo dentro de você começa a entender que não é mais hora de produzir, resolver, revisar ou antecipar. O dia já terminou. O que precisava ser feito hoje já ficou para trás. O que pertence ao amanhã não precisa entrar na cama com você. E o que ainda não foi resolvido pode, por esta noite, descansar do lado de fora do seu pensamento. Se alguma preocupação tentar chamar sua atenção, apenas reconheça que ela existe e deixe que ela fique mais distante. Você não precisa conversar com ela agora, não precisa dar resposta, não precisa encontrar saída. Existem momentos da vida em que pensar ajuda, mas este não é um desses momentos. Agora o que ajuda é soltar. Agora o que ajuda é ceder espaço à noite. Agora o que ajuda é lembrar que o descanso também é uma forma de inteligência. Quando você dorme, o corpo reorganiza o que estava sobrecarregado. Quando você repousa, a mente encontra caminhos que a exaustão não consegue enxergar. Vamos fazer isso juntos de modo simples. Imagine que, diante de você, existe uma escada macia, silenciosa, envolvida por uma penumbra acolhedora. Não é uma descida para um lugar desconhecido. É uma descida para dentro de um estado mais profundo de calma. A cada degrau, você solta um pouco do excesso de atividade mental. A cada degrau, você se afasta do barulho do dia. A cada degrau, você se aproxima da quietude que já existe em você. Sem pressa, apenas perceba essa travessia acontecendo. Ao descer o primeiro degrau, permita que a mente desacelere 10%. Somente isso. Não é preciso tudo de uma vez. Apenas 10% menos esforço. 10% menos vigilância. 10% menos necessidade de controlar. Ao descer o próximo degrau, a sua atenção sai um pouco mais dos pensamentos e retorna para a sensação do corpo repousando. Mais um degrau e o peso bom da cama se torna mais presente do que qualquer lembrança do dia. Mais um degrau e a respiração começa a parecer mais lenta do que qualquer pensamento que tente correr. Mais um degrau e você percebe que a noite não está pedindo nada de você. Ela apenas recebe.
Continue descendo internamente no seu ritmo. Não precisa contar de verdade. Basta sentir que existe um movimento suave, contínuo, para um estado mais profundo de repouso, como se a mente fosse abrindo mão da superfície e escolhendo mergulhar na quietude, como se cada camada mais profunda fosse mais segura do que a anterior, como se cada parte de você entendesse que já é possível baixar a guarda. E enquanto isso acontece, repita em silêncio, no ritmo da sua respiração, algumas frases simples que podem ser acolhidas pelo seu interior. Eu posso desacelerar. Eu posso soltar este dia. Eu posso descansar sem medo. Eu não preciso pensar em tudo agora. A noite pode cuidar de mim. Se a mente tentar voltar para algum assunto, não transforme isso em problema. Apenas conduza sua atenção de volta para uma frase, para a respiração, para a sensação do corpo apoiado. Esse retorno sereno é suficiente. Cada vez que você volta com gentileza, ensina à mente um novo caminho. Um caminho sem cobrança. Um caminho sem conflito. Um caminho em que descansar não é fracasso nem perda de tempo, mas uma necessidade sagrada do seu organismo. Imagine agora que seus pensamentos começam a se mover mais devagar, como folhas sendo levadas por um rio calmo durante a noite. Nenhuma folha precisa ser segurada, nenhuma precisa ser analisada. Você observa e deixa seguir. Pensamentos sobre ontem seguem, pensamentos sobre amanhã seguem, frases soltas seguem, imagens soltas seguem. Tudo o que antes parecia urgente começa a perder a força quando você deixa de se agarrar. Que aos poucos o rio fica mais tranquilo, mais lento, mais silencioso. Perceba que quanto mais você solta a necessidade de dormir imediatamente, mais o sono encontra espaço. A insônia muitas vezes se alimenta da luta, da vigilância, da cobrança interna. Uma parte sua quer descansar, mas outra continua observando, avaliando, verificando se o sono já veio. Nesta noite, essa parte vigilante também pode descansar. Você não precisa monitorar o processo. Não precisa verificar se está funcionando. Não precisa medir profundidade, tempo ou resultado. Basta permanecer. Basta receber. Basta deixar que o corpo siga fazendo o que sabe fazer quando encontra condições de segurança. E, para ajudar ainda mais a mente a se recolher, imagine uma luz muito suave, quase imperceptível, acesa dentro do seu peito. Não é uma luz intensa. É um brilho manso, como uma presença tranquila. A cada respiração, essa luz se espalha devagar por dentro de você e toca a mente com serenidade. Onde havia aceleração, ela leva calma. Onde havia tensão, ela leva soltura. Onde havia excesso de atividade, ela leva repouso. É como se essa luz dissesse em silêncio que já passou a hora da pressa, já passou a hora da defesa, já passou a hora da exigência. Agora é tempo de descanso. Permita que as palavras fiquem mais lentas dentro de você. Permita que o intervalo entre um pensamento e outro comece a aumentar, mesmo que por poucos instantes, mesmo que de forma sutil. Esses intervalos são portas. E toda vez que um intervalo aparece, o seu sistema inteiro recebe um convite para descer ainda mais no relaxamento. Você não precisa atravessar essa porta com esforço. Ela se abre sozinha quando você deixa de empurrar. Apenas sinta. Apenas fique. Apenas respire. Seu mundo interior já não precisa funcionar na velocidade do dia. A cama não é lugar de batalha.
A noite não é lugar de cobrança. Este momento não é uma prova. Este momento é uma entrega. E a cada instante em que você acolhe isso, a mente se torna menos rígida, menos apressada, menos tensa. O sono não é um inimigo distante. Ele é uma resposta natural de um corpo que se sente seguro, de uma respiração que se aquieta, de uma mente que deixa de se vigiar. Agora deixe que uma última frase pouse com profundidade dentro de você, sem repetir de forma mecânica, apenas sentindo seu significado. Eu posso confiar no descanso. Receba essa verdade no corpo, na mente e nas emoções. Você pode confiar no descanso. Pode confiar no escuro tranquilo da noite. Pode confiar no apoio que sustenta você agora. Pode confiar no fato de que nem tudo precisa ser resolvido antes do amanhecer. Existe sabedoria em soltar. Existe cura em repousar. Existe restauração em permitir que a mente diminua o ritmo. E assim, sem perceber exatamente quando, o pensamento perde nitidez. A vigília perde força e uma paz mais profunda começa a ocupar o espaço que antes era preenchido pelo excesso. Pouco a pouco, você se afasta do ruído do dia e se aproxima de um estado silencioso, macio, acolhedor. Seu interior compreende que já pode se recolher. Sua mente compreende que já pode descansar. E a noite, com toda a sua calma, começa a envolver você por dentro e por fora, conduzindo cada parte sua para um lugar mais sereno, mais profundo e mais próximo do sono reparador que veio encontrar você aqui. Agora que o seu corpo começou a soltar o excesso de tensão e a sua mente já não precisa correr com a mesma velocidade de antes, permita que esta noite se torne um espaço de reparação profunda. Imagine que, enquanto você permanece aqui, cada parte do seu organismo começa a lembrar de um conhecimento antigo, silencioso e natural. O conhecimento do descanso verdadeiro. O seu corpo sabe dormir. O seu sistema sabe se reorganizar. A sua mente sabe voltar ao silêncio. Talvez tudo isso tenha ficado encoberto por noites difíceis, por hábitos de alerta, por preocupações acumuladas, por emoções guardadas em silêncio. Mas nada disso apagou completamente a memória do repouso. E agora, nesta noite, essa memória começa a despertar com suavidade dentro de você. Permita-se sentir que não está apenas esperando o sono chegar. Você está entrando em um campo de restauração. Como se a noite abrisse ao seu redor um ambiente seguro, acolhedor e profundamente curativo. Nesse espaço, seu cérebro reduz a agitação, seus músculos abandonam a rigidez, sua respiração encontra um ritmo mais manso e as emoções que estavam sobrecarregadas começam a perder intensidade. Você não precisa comandar esse processo. O mais bonito da reparação é que ela não depende de esforço. Ela floresce quando o excesso de controle se afasta. Ela começa a agir quando o corpo percebe que finalmente pode descansar. Imagine agora que uma onda de calma muito suave começa a percorrer você da cabeça aos pés. Não é uma onda forte nem brusca. É uma presença silenciosa, como um manto morno cobrindo seu sistema nervoso com paz. Essa calma toca primeiro a mente e vai dissolvendo os pontos mais duros da vigília. Depois, toca o rosto, alisando por dentro aquilo que ainda estava contraído. Desce pelo pescoço, pelos ombros, pelo peito, pelos braços, pelo abdômen, pelas costas, pelas pernas, até os pés. E por onde essa onda passa, ela deixa uma mensagem simples. Agora, você pode parar.
Agora, você pode receber cuidado. Agora, você pode dormir. Se em outras noites o sono parecia distante, como se houvesse sempre algo impedindo sua chegada, nesta noite você pode viver a experiência contrária. Em vez de um corpo que resiste, um corpo que se entrega. Em vez de uma mente que vigia, uma mente que confia. Em vez de um coração apertado, um coração que começa a se sentir protegido. A insônia perde força quando o organismo sai do estado de ameaça. E é isso que está acontecendo agora. Pouco a pouco, o seu interior entende que não precisa mais se manter desperto por defesa. Não precisa mais monitorar tudo. Não precisa mais antecipar tudo. Não precisa mais reagir a tudo. Enquanto você respira, imagine que dentro da sua cabeça existe um céu noturno muito amplo, limpo e tranquilo. Durante o dia, esse céu pode ter ficado cheio de ruídos, exigências, preocupações, memórias e cansaço. Mas agora, nesta noite, o céu interno começa a se abrir. O excesso se dissolve. O ar fica mais leve. A paisagem se acalma. E quanto mais esse céu se torna silencioso, mais o seu sono encontra espaço para se aprofundar. Você não precisa fabricar essa paisagem. Basta deixar que ela se revele. Agora sinta que o seu corpo entra em um processo de autocura silenciosa. Cada minuto de relaxamento verdadeiro é uma conversa íntima entre o organismo e a noite. O cérebro reduz o ruído para poupar energia. O coração encontra um compasso mais sereno. Os músculos recebem autorização para soltar a tensão guardada. As emoções começam a perder o peso duro da vigília, como se o seu ser inteiro dissesse para si mesmo: não preciso continuar sobrevigilante, posso repousar, posso me restaurar, posso permitir que o sono cumpra sua tarefa de reconstruir o que o dia desgastou. Talvez você nem perceba o momento exato em que isso acontece. E tudo bem. Muitas transformações importantes chegam assim, sem alarde. Primeiro, a respiração parece mais funda. Depois, os pensamentos ficam menos nítidos. Em seguida, o corpo se torna mais pesado de um jeito agradável, como se estivesse sendo abraçado pela cama. E então algo muda por dentro. Uma parte sua deixa de tentar conduzir a noite e escolhe apenas se deixar conduzir por ela. Quando esse ponto chega, o sono já não parece uma meta. Ele passa a ser um movimento natural do seu próprio organismo. Imagine que, enquanto você continua deitado, pequenos espaços de cura se abrem dentro de você. Espaços onde a exaustão pode descansar. Espaços onde o medo de não dormir perde a autoridade. Espaços onde a mente não precisa mais se explicar. Espaços onde o corpo volta a confiar na escuridão tranquila da noite. Cada espaço desses se expande com delicadeza. E quanto mais se expande, mais você entra em uma sensação de repouso real, daqueles que não apenas interrompem o dia, mas realmente restauram por dentro. Permita agora que seu interior receba algumas verdades simples e profundas. Seu corpo não é seu inimigo. Sua mente não está quebrada. Seu sono não desapareceu de você. O que talvez tenha acontecido é que o excesso de tensão, o acúmulo emocional e a necessidade de permanecer em alerta esconderam temporariamente o caminho do descanso, mas esse caminho ainda existe. Ele está aí, dentro do seu próprio sistema. E nesta noite você volta a se aproximar dele. Sem violência, sem cobrança, sem medo. Apenas com a repetição mansa de um relaxamento que vai se aprofundando.
Você pode imaginar que cada inspiração recolhe calma e cada expiração dissolve insônia. Cada vez que o ar entra, o corpo recebe tranquilidade. Cada vez que o ar sai, o corpo libera aquilo que já não precisa carregar. Aos poucos, o sono deixa de ser algo que você tenta alcançar e passa a ser algo que se aproxima de você, como uma presença boa que se senta ao seu lado em silêncio, como um repouso antigo, conhecido e seguro, voltando para casa. E à medida que essa sensação cresce, comece a visualizar a manhã que virá. Não de forma agitada, não como planejamento, mas como uma impressão suave. Imagine-se acordando com mais leveza. Imagine os olhos abrindo de maneira mais tranquila. Imagine o corpo menos pesado, a mente menos confusa, o peito mais livre. Imagine a sensação agradável de ter descansado de verdade. Você não precisa forçar essa imagem. Apenas permita que ela exista dentro de você como uma possibilidade real. O seu organismo pode caminhar para isso. Seu sono pode se tornar mais reparador. Seu despertar pode ser mais claro, mais sereno, mais inteiro. Agora, receba essa noite como um tempo sagrado de recomposição. Tudo em você está sendo convidado a voltar ao eixo. O sistema nervoso desacelera, a musculatura se entrega, o pensamento perde força, o coração encontra abrigo. O sono se aproxima, e enquanto isso acontece, você pode repetir em silêncio, com suavidade, sem pressa. Eu permito que a noite me cure do excesso de vigília. Eu permito que meu corpo descanse profundamente. Eu permito que meu sono se torne reparador. Eu permito acordar amanhã com mais paz e mais energia. Deixe essas frases se espalharem sem esforço, como água tranquila preenchendo espaços secos. Se algum resto de medo surgir, como aquele receio conhecido de não conseguir dormir de novo, apenas acolha esse medo e deixe que ele também seja embalado por esta noite. Você não precisa brigar com ele, apenas não alimente. Há algo maior acontecendo agora. Há um processo de desaceleração e restauração mais forte do que esse medo. Há uma inteligência profunda dentro do seu corpo que continua trabalhando em favor do seu descanso. Mesmo se você não perceber cada mudança, ela acontece. Mesmo se o sono vier aos poucos, ele pode vir de forma mais macia, mais estável, mais profunda. Você está saindo do território da luta e entrando no território da entrega. Saindo do esforço e entrando no repouso. Saindo da tensão e entrando na confiança. E nessa transição, a insônia começa a perder espaço, porque ela se sustenta muito mais facilmente onde existe medo, pressa e vigilância. Mas aqui agora, o que cresce é outra coisa. Cresce a quietude, cresce a segurança, cresce o acolhimento, cresce a sensação de que o seu corpo finalmente encontrou permissão para dormir. A noite não está exigindo nada de você, ela apenas convida. E você, pouco a pouco, aceita esse convite. Aceita soltar, aceita repousar, aceita não controlar, aceita permitir que o sono chegue no seu próprio ritmo. Aceita que a cura da insônia pode começar justamente quando o seu sistema deixa de lutar contra a própria noite. Aceita que o descanso pode voltar a ser um caminho natural. Aceita que amanhã pode nascer em você uma sensação nova, mais leve, mais descansada, mais clara. E assim, em silêncio, o núcleo mais profundo desta meditação vai se fixando dentro de você. Seu corpo pode aprender novamente o sono rápido, profundo
e reparador. Sua mente pode desaprender a pressa da vigília. Seu coração pode voltar a se sentir seguro na noite, e o amanhecer pode encontrar você mais inteiro, mais restaurado e mais em paz do que antes. Nesta noite, você não está apenas tentando dormir. Você está permitindo que o descanso encontre você. Cure o excesso que pesa e devolva ao seu organismo a experiência preciosa de repousar de verdade. Agora permita que tudo o que foi semeado até aqui comece a se acomodar com mais profundidade dentro de você. Não como uma ideia que precisa ser lembrada à força, mas como uma sensação que encontra lugar no corpo, na mente e nas emoções. Você já não precisa sustentar a noite com esforço. Não precisa vigiar tanto. Não precisa se perguntar a todo instante se o sono está chegando. Basta continuar cedendo espaço. Basta continuar se permitindo. Basta continuar aqui, enquanto essa calma amadurece por dentro e vai ocupando os lugares onde antes havia tensão, medo e excesso de atividade. Receba com suavidade esta verdade. Você pode descansar, você pode soltar, você pode confiar. Repita isso internamente, devagar, no ritmo da sua respiração, sem pressa e sem cobrança. Você pode descansar, você pode soltar, você pode confiar. Cada vez que essas palavras passam por dentro de você, alguma parte do seu organismo compreende um pouco mais que não há perigo neste instante. Alguma parte do seu sistema entende que já é possível baixar a guarda. Alguma parte da sua mente começa a desistir da vigilância. E quando isso acontece, o sono encontra um caminho cada vez mais livre para se aproximar. Talvez durante muito tempo, seu corpo tenha associado a noite a uma espécie de batalha silenciosa. Deitar e continuar alerta. Fechar os olhos e continuar tenso. Querer descansar e, ao mesmo tempo, permanecer atento a tudo. Mas agora, uma nova associação pode começar a ser construída. A noite pode voltar a significar abrigo. A cama pode voltar a significar apoio. O escuro pode voltar a significar recolhimento. E o silêncio pode voltar a significar paz. Tudo isso começa a se reorganizar dentro de você na medida em que você repete com ternura que já pode descansar, já pode soltar, já pode confiar. Permita que essas palavras desçam da mente para o corpo. Você pode descansar no rosto, relaxando mais profundamente os olhos, a testa, a boca. Você pode descansar nos ombros, deixando o peso cair um pouco mais. Você pode descansar no peito, permitindo que a respiração fique tranquila, sem precisar provar nada. Você pode descansar no abdômen, soltando a rigidez invisível que tantas vezes acompanha a ansiedade da noite. Você pode descansar nas pernas, nos pés, nas mãos, nas costas, como se o corpo inteiro recebesse a mesma permissão ao mesmo tempo. Não é preciso continuar em defesa. Agora deixe que uma frase ainda mais profunda se acomode dentro de você. Eu não preciso carregar tudo agora. Receba essa frase com sinceridade. Você não precisa carregar o dia agora. Não precisa carregar conversas pendentes. Não precisa carregar culpas antigas. Não precisa carregar o medo de não dormir. Não precisa carregar o amanhã antes da hora. A noite existe também para isso, para interromper o peso, para suspender a exigência, para devolver ao corpo e à alma um espaço de pausa verdadeira. Então solte mais uma vez o que estava pesado demais para ser levado para o sono. Perceba como, quando você deixa de carregar tudo,
Uma parte muito profunda dentro de você sente alívio. E esse alívio não precisa vir como emoção intensa. Ele pode vir como uma pequena mudança. Um rosto mais macio, uma respiração menos curta, um peito menos apertado, um pensamento menos insistente, um cansaço que finalmente se permite ser acolhido. O descanso verdadeiro muitas vezes começa assim, de modo simples, quase imperceptível, como uma porta interna que se abre em silêncio. E quando essa porta se abre, o corpo entra em um estado em que não precisa mais lutar contra a noite. Receba também esta verdade: seu corpo merece repouso. Merece porque sustentou o que conseguiu sustentar. Merece porque atravessou mais um dia. Merece porque já carregou demais. Merece porque não foi criado para viver em estado de alerta sem descanso. Merece porque existe sabedoria na pausa. Existe dignidade no repouso. Existe cura no sono. Permita que essa verdade alcance você por inteiro. Seu corpo merece repouso. Sua mente merece silêncio. Seu coração merece paz. Agora, sem esforço, imagine que essas verdades se repetem dentro de você como um balanço suave, contínuo e seguro. Você pode descansar, você pode soltar, você pode confiar. Eu não preciso carregar tudo agora. Meu corpo merece repouso. Minha mente pode se aquietar. Meu coração pode dormir em paz. Não precisa repetir todas de uma vez. Apenas deixe que uma ou outra surja, no tempo certo, como uma presença boa. Quanto menos você tenta controlar esse processo, mais ele se aprofunda. Quanto menos você monitora, mais o relaxamento amadurece. Quanto mais você se entrega, mais o sono encontra você. Se ainda existir um resto de resistência, acolha esse resto com bondade. Às vezes o corpo demora um pouco para acreditar que realmente está seguro. Às vezes a mente tenta voltar ao velho hábito de vigiar. Mas você não precisa se irritar com isso. Apenas continue oferecendo ao seu interior a mesma mensagem. Com paciência. Continue dizendo, não apenas com palavras, mas com a sua postura entregue, com a sua respiração lenta, com o seu corpo apoiado, que está tudo bem em descansar. Está tudo bem em desligar. Está tudo bem em deixar a noite conduzir você. Imagine agora que todo o ambiente ao seu redor participa desse descanso. O quarto está mais silencioso. O ar parece mais macio. A escuridão parece mais acolhedora. A cama parece mais profunda. Como se tudo cooperasse com essa descida mansa para o sono. Você não está sozinho tentando dormir. A própria noite está ajudando você. O silêncio está ajudando você. O apoio sob o seu corpo está ajudando você. E essa sensação de ser sustentado torna ainda mais fácil soltar o que restava de tensão. Agora, deixe que a fixação desta experiência aconteça de forma muito simples. Sempre que a sua mente quiser acelerar, o seu corpo poderá lembrar do apoio da cama. Sempre que o medo de não dormir quiser aparecer, a sua respiração poderá lembrar do ritmo calmo que encontrou aqui. Sempre que o excesso de pensamentos quiser se impor, alguma parte do seu interior poderá recordar que não precisa carregar tudo agora. Você está ensinando ao seu sistema um novo caminho. Um caminho de descanso. Um caminho de confiança. Um caminho em que dormir não é uma luta, mas uma entrega segura. E quanto mais essa mensagem se assenta em você, mais o sono se torna possível. Não porque foi forçado,
mas porque o terreno foi preparado. Não porque a mente venceu uma batalha, mas porque deixou de batalhar. Não porque você se obrigou a relaxar, mas porque foi criando, pouco a pouco, um espaço real de segurança. Esse espaço existe agora. Ele está no peso do seu corpo. Está no ritmo da sua respiração. Está na quietude que já ganhou lugar dentro de você. Está na repetição silenciosa dessas verdades que começam a criar raízes profundas. Então, mais uma vez, receba sem pressa. Você pode descansar, você pode soltar, você pode confiar. Você não precisa carregar tudo agora. Seu corpo merece repouso. Sua mente pode se aquietar. Seu coração pode dormir em paz. Deixe que isso permaneça dentro de você como um abraço calmo, como uma presença que não exige nada, apenas acolhe. E nesse acolhimento, sua noite se aprofunda, seu interior se recolhe e seu sistema inteiro começa a aceitar, com cada vez mais naturalidade, a chegada de um sono reparador, macio e verdadeiro. Agora não há mais nada que você precise fazer, nenhum esforço a manter, nenhum pensamento a organizar, nenhuma meta a alcançar antes de dormir. Apenas continue deitado, permitindo que a quietude desta noite envolva você com delicadeza. Seu corpo já recebeu sinais de segurança. Sua respiração já encontrou um ritmo mais calmo. Sua mente já começou a se afastar do excesso. E a partir daqui, tudo pode continuar acontecendo sem a sua intervenção, de forma silenciosa, natural e profunda. Permita que as palavras fiquem cada vez mais distantes, mais suaves, mais leves, como se elas também começassem a adormecer ao seu redor. Não é necessário acompanhar cada frase até o fim. Não é necessário prestar atenção em tudo. Você pode simplesmente descansar dentro desta sensação de apoio, dentro deste escuro tranquilo, dentro desta paz que foi se formando pouco a pouco. E enquanto você permanece assim, o sono pode se aproximar sem pressa, sem ruído, sem dificuldade, como algo que já conhece o caminho de volta até você. Deixe o seu rosto permanecer calmo. Deixe os ombros permanecerem soltos. Deixe o peito respirar com suavidade. Deixe o abdômen macio. Deixe as pernas pesadas. Deixe o corpo inteiro cada vez mais entregue ao descanso. Se ainda existir algum pensamento distante, ele pode se dissolver sozinho. Se ainda existir alguma vigilância, ela pode amolecer aos poucos. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser concluído agora. A noite não exige respostas. A noite apenas acolhe. Sinta como é bom não precisar carregar o dia por mais nenhum instante. Sinta como é bom permitir que a cama sustente você completamente. Sinta como é bom deixar a mente descansar da própria mente. Há uma paz simples acontecendo agora. Uma paz que não precisa ser explicada, apenas recebida. E essa paz segue com você, envolvendo o corpo, aquietando a respiração, baixando ainda mais o ritmo interior, criando um espaço cada vez mais profundo para o sono reparador. Nesta noite você pode dormir com mais facilidade, pode dormir com mais profundidade, pode dormir sem vigiar tanto, pode dormir sem medo de não conseguir. Seu corpo reconhece esse caminho. Sua mente começa a confiar novamente nesse caminho. Seu coração já não precisa permanecer em alerta, e enquanto o sono se aproxima, tudo dentro de você vai sendo conduzido para um estado de repouso verdadeiro.
como se a própria noite estivesse segurando sua cabeça, acalmando seus pensamentos e dizendo em silêncio que está tudo bem descansar. Agora, sem esforço, continue apenas repousando. Se o sono vier neste instante, deixe que ele venha. Se vier aos poucos, deixe que ele se aprofunde no seu tempo. Não há pressa, não há cobrança, só há esta descida tranquila, este silêncio macio, este corpo que já não precisa resistir. A partir daqui, você pode simplesmente ir para mais fundo, ir para mais calma, ir para um descanso restaurador, ir para uma noite em que sua mente se aquieta, seu corpo se recompõe e seu coração se abriga em paz, e que quando a manhã chegar, ela encontre você mais leve, mais descansado e mais inteiro, porque agora você pode apenas continuar descansando e permitir que essa paz acompanhe você por toda a noite.